Galera, é o seguinte, Ray Tracing no PS5 é inútil. Eu decidi trazer esse assunto em um vídeo do canal porque apesar do Ray Tracing ter sido prometido para a atual geração de consoles, onde inclusive começaram a trabalhar com a tecnologia dentro da indústria antes da chegada desses consoles, ainda assim a gente não encontra a tecnologia sendo aplicada de maneira popular. Mas não só isso, o caso fica um pouco mais grave quando a gente começa a reparar nos comentários das pessoas diante da aplicação da tecnologia quando ela aparece em raros casos, em raros jogos. Eu pelo menos canso de ver comentários na internet, inclusive aqui no canal, onde eu vejo as pessoas dizendo que o Ray Tracing não faz diferença, ou que ele compromete o desempenho, ou até mesmo que essa geração estava imatura para poder receber a tecnologia. E eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse para vocês que eu não concordo com essas colocações, porque ao menos em partes eu acho que são colocações que têm um certo fundamento e que a indústria comprovou pra gente que são colocações que têm fundamento. Mas eu também estaria sendo hipócrita se eu dissesse para vocês que a tecnologia me desagrada em 100% e que eu não encontrei em nenhum jogo ela sendo bem utilizada. A gente acabou de fazer um vídeo sobre GTA 6, onde o Ray Tracing foi exaltado e o trailer mostra como a tecnologia pode ser bem-vinda. O ponto é que nesse ínterim de 2020 até 2025, a gente encontra na atual geração provas que mostram pra gente como cada uma dessas colocações tem fundamento, como o Ray Tracing foi mal utilizado e como ele de fato pode comprometer o uso de alguns jogos. Então, a pergunta que fica na nossa cabeça é: o Ray Tracing realmente vale a pena? É isso que eu quero conversar com vocês hoje. Não existe uma resposta definitiva para isso e esse é um vídeo muito mais aberto para reflexões de uma forma geral. E eu acho que é importante a gente começar essa reflexão com o ponto mais alto dela, para poder colocar já um certo standard, um certo padrão para a gente começar a nossa conversa. Alan Wake 2. Eu acho que Alan Wake 2 é um bom caso para a gente começar a nossa conversa, não só porque ele serve como exemplo de como aplicar o Ray Tracing dentro de um jogo, mas porque diversos outros setores gráficos mostraram do que a atual geração é capaz de fazer. Existem momentos naquele jogo que beiram o fotorrealismo, e tudo isso combinado com o Ray Tracing. Então a gente está falando de mais uma tecnologia aliada a um avanço gráfico que a gente pode ver quando a gente compara com a geração anterior. E esse é um dos problemas que a gente enfrenta atualmente, porque muitos jogos trazem pouca diferença gráfica quando a gente compara com a geração anterior e colocam o Ray Tracing como se fosse uma forma de justificar a presença daquele jogo dentro da atual geração. Então não faz muito sentido. Mas é agora que as coisas começam a ficar difíceis no nosso estudo, porque de fato Alan Wake 2 consegue trazer Ray Tracing nas sombras, ele consegue trazer Ray Tracing na iluminação indireta e diversas maneiras de reflexos em superfícies diferentes para poder trazer uma complexidade no Ray Tracing por reflexos também. Então existe muita concentração de Ray Tracing, mas isso se torna uma conversa complicada porque para trazer esse Ray Tracing a esse nível ele precisa de um PC. Nem mesmo o PS5 Pro conseguiu trazer o Ray Tracing com tanta complexidade quanto um PC consegue fazer. Então a pergunta que fica pra gente é: até que ponto o Ray Tracing vale a pena no PS5 e até que ponto a tecnologia vale a pena ser aplicada, mesmo que isso signifique que ela vai ser aplicada em detrimento de uma outra tecnologia? Ou seja, até que ponto vale a pena abrir mão de um avanço gráfico para o Ray Tracing conseguir estar presente em um jogo? Então vocês conseguem entender como essa conversa pode ser uma conversa profunda e vai para muito além de ter certo ou errado? É isso que a gente vai ver agora, depois de eu deixar um aviso para vocês. O que não falta no PS5 é jogo para você jogar. O console está no mercado há bastante tempo e tem lançamentos de peso prometidos para ele. É por isso que a Forte Games quer te ajudar a conseguir comprar o seu. Lá você vai encontrar diversas versões do PS5 e poder escolher a que é melhor para você. Mas além disso, a loja tem vantagens que você não encontra em qualquer lugar. Você tem desconto no pagamento à vista, pode parcelar o seu produto em 9 vezes sem juros, além de escolher mais de uma forma de pagamento, e tem frete expresso de graça, porque a loja trabalha com as transportadoras mais ágeis para sua entrega chegar o mais rápido possível. E tudo isso com muita segurança, porque a Forte Games tem mecanismos que protegem o seu dinheiro e tem sempre gente no WhatsApp para te atender com atendimento humanizado e te informar sobre cada passo da sua compra e assim você poder ficar por dentro de tudo. Então não perde tempo, vai aproveitar os preços e toda a segurança da Forte Games. Link no comentário fixado e na descrição. Se você não acompanhou o estouro que foi o Ray Tracing na indústria, isso começou a acontecer por volta de 2018 e 2019. A ideia de termos reflexos em tempo real nos jogos começou a fascinar as pessoas e a Nvidia começou a trabalhar isso com o nome RTX. Esse seria o nome das novas placas dela. O trabalho da Nvidia no marketing basicamente fazia parecer como se ela fosse a detentora dos direitos do uso do Ray Tracing. Hoje em dia a gente sabe que não é assim que funciona, porque tá todo mundo utilizando Ray Tracing, mas a maneira como ela trabalhava com isso para poder vender as placas
placas dela foi um tanto genial porque ela fazia parecer que a tecnologia era dela. Mas essa não é a parte interessante que eu quero contar pra vocês. A parte interessante que eu quero trazer pra vocês aqui, que de certa forma é até fundamental pra nossa conversa, são os exemplos que apareciam naquele período pra poder mostrar o que o Ray Tracing era capaz de fazer. Por exemplo, a gente tinha um trailer que envolvia o universo de Star Wars, onde a gente tinha muitas superfícies com reflexos e essas superfícies mostravam reflexos de diferentes maneiras. Aquilo era uma maneira de dizer que a gente teria diferentes reflexos em diferentes materiais, tudo acontecendo em tempo real e tudo isso graças ao Ray Tracing. Não bastante, também teve um outro exemplo que eu diria que é o que vai colocar a gente no caminho para nossa conversa, que foi o de Battlefield 5. A gente estava vendo um jogo com gráficos ultra realistas exibindo reflexos em tempo real. Eu sei que hoje em dia Battlefield 5 pode parecer pouca coisa com esses reflexos, mas na época era incrível, e era incrível por um motivo específico. A gente estava vendo Ray Tracing aliado a um gráfico extremamente realista. Battlefield sempre foi um divisor de águas nesse sentido, desde Bad Company 2 com todos aqueles cenários destrutíveis, e quando a gente encontra isso aliado a um realismo extremamente alto, a gente vê como o Ray Tracing poderia impressionar ainda mais. O ponto é que, quando a gente pensa em Battlefield com gráficos extremamente realistas aliados ao Ray Tracing, a gente vê como o Ray Tracing era basicamente uma ferramenta a mais, e não tratado como o único ponto que precisa ser atingido em um jogo como a gente encontra atualmente. E esse é o grande problema da indústria quando a gente compara com como o Ray Tracing foi apresentado. Battlefield 5, lá em 2019, era capaz de impressionar com os visuais dele, independentemente de ter Ray Tracing ou não. Ou seja, o Ray Tracing era um extra para aquela camada de visuais, e não o único responsável por fazer a gente se impressionar. Hoje em dia, o que a gente encontra são muitas empresas fazendo com que o Ray Tracing seja o principal responsável para poder chamar a nossa atenção. E a gente sabe que não é assim que funciona, porque um gráfico não pode ser composto apenas por Ray Tracing. Por isso que eu diria que foi nesse período que começaram a aparecer alguns casos que queriam impressionar a gente só fazendo uso do Ray Tracing. E nesse meio, muitas remasterizações ou até mesmo patches com updates visuais começaram a surgir para a gente poder recomprar o jogo e assim ter acesso àquela funcionalidade. Devil May Cry, por exemplo, recebeu uma versão especial porque tinha Ray Tracing. Se a gente pegar um outro exemplo, é só lembrar de Marvel's Spider-Man, que tinha Ray Tracing depois de ter recebido um patch. Então tudo começou a girar em torno do Ray Tracing, e isso começou a ser um problema não naquele momento, mas para o futuro, porque muitos jogos começaram a trazer isso e esquecer de outros elementos fundamentais. E é nessa hora que a gente começa a entrar naqueles tópicos que eu mencionei para vocês no começo do vídeo, que envolve as reclamações das pessoas com relação ao uso do Ray Tracing. Por exemplo, até que ponto você acha que vale a pena comprometer a qualidade de imagem ou a performance de um jogo para poder aplicar um Ray Tracing razoável? E o que eu quero dizer com Ray Tracing razoável? Ray Tracing razoável para mim é aquele tipo de jogo que não depende de Ray Tracing para poder exibir o reflexo em alguma superfície, porque existem diversas outras técnicas que conseguem suprir aquela demanda. Vou dar um exemplo: Star Wars Jedi Survival. Quando o jogo chegou, ele tinha Ray Tracing em absolutamente tudo, e a gente achava que o Ray Tracing estava na base da construção daquele jogo. Por conta disso, o modo performance dele não era estável. O jogo não conseguia se manter mal em 30 quadros por segundo em diversos momentos, e por isso precisou de muitos patches, e não o bastante também não conseguia se manter em 60 quadros por segundo. O problema só conseguiu ser resolvido depois de muito tempo, quando removeram o Ray Tracing do modo performance do jogo, e foi aí que a gente conseguiu ter 60 quadros por segundo. E removendo o Ray Tracing daquele jogo, a gente vê que a base dele não depende do Ray Tracing para poder funcionar. A estrutura dele continuou muito bonita, os gráficos continuaram muito bonitos, e o jogo não precisou de Ray Tracing para isso. Esse inclusive é um bom exemplo que mostra como o Ray Tracing era usado como moeda de troca para poder justificar a exclusividade de um jogo na atual geração e não lançá-lo também para a geração mais antiga. O Star Wars Jedi Survival de fato tem um gráfico muito bonito, mas quando a gente pensa na comparativa entre ele e o jogo anterior que saiu para a geração anterior, a gente vê que o avanço não foi substancial. Então a gente começou a pensar que nada justificava ele não ter chegado para um PlayStation 4 e Xbox One, e mesmo assim a empresa que desenvolveu o jogo disse que ele não tinha como rodar naqueles consoles, e por isso colocou o Ray Tracing nele para poder justificar a presença dele com exclusividade na atual geração. Depois que a gente recebeu esse patch, o jogo foi lançado também para a geração passada sem recursos como Ray Tracing, e provou que basicamente não houve um avanço gráfico tão substancial assim que justificasse a presença dele com exclusividade na atual geração. Ou seja, o que eu quero dizer com essa conversa toda é que o Jedi Survival é o tipo de jogo
jogo que só tem o Ray Tracing como recurso da atual geração. Não houve um avanço gráfico substancial para poder impressionar a gente junto com o recurso. O Ray Tracing era a única moeda de troca que esse jogo tinha, e esse é o grande problema. É diferente de como a gente olha para Alan Wake 2, que seguiu a filosofia de Battlefield, ao menos nos PCs. Ele traz gráficos muito bons, além do Ray Tracing. Ou seja, o Ray Tracing é basicamente uma ferramenta a mais, e não a única ferramenta da atual geração dentro de um jogo. Só que é lógico que essa conversa teria mais camadas, porque uma outra camada que precisa ser mencionada sem sombra de dúvidas, ainda mais diante desse conceito da pouca evolução gráfica quando a gente compara com algo visto no PS4, é o que a gente encontra em Spider-Man 2. O caso de Spider-Man 2 é perfeitamente questionável, porque quando a gente pensa no tipo de efeito visual que foi aplicado para o jogo ter aquela estética nos ambientes e como estão os modelos dos personagens, e compara isso com o que foi visto no Spider-Man do PS4, a gente vê que não houve muito avanço, pelo menos não do ponto de vista mais generalista, mais superficial. Só que quando a gente se foca especificamente no Ray Tracing do jogo, dá pra dizer que até agora a gente não encontrou um Ray Tracing tão bom sendo aplicado no PS5. Então é como se a empresa tivesse abdicado de todos os avanços possíveis para poder se concentrar nos resultados que o Ray Tracing pode oferecer. Só para vocês terem uma ideia, tem ambientes inteiros em 3D sendo construídos com o Ray Tracing por aqui. Todos aqueles interiores com objetos e com personagens que a gente encontra nos prédios foram inteiramente produzidos com o Ray Tracing. Não foi nenhuma técnica de renderização em 3D, mas sim com o Ray Tracing em si. E isso de fato foi um grande passo à frente quando a gente compara com outras desenvolvedoras que usam a tecnologia também. Então, apesar do Marvel's Spider-Man não ter trazido essa evolução que a gente procurava quando a gente compara com o primeiro jogo, ele justificou a presença do Ray Tracing, e ele ainda tem um as na manga, que é a performance. Se você tem o VRR e destrava a performance, o jogo pode chegar a 100 quadros por segundo, mas se você não tiver o VRR, ele também tem um modo performance que roda em 60 quadros por segundo e ainda assim mantém o Ray Tracing. E ele mantém o Ray Tracing porque aquilo faz parte da estrutura dele. Agora, o que a gente não pode esquecer de dizer é que qualidade de imagem não está atrelado apenas a como os modelos dos personagens são realistas ou ao tanto de efeitos visuais que foram aplicados dentro de determinado ambiente. Qualidade de imagem também é resolução. E um caso que eu gosto de comentar quando a gente pensa na resolução de um jogo é o de Star Wars Outlaws. Star Wars Outlaws é um jogo muito bonito, afinal de contas foi um jogo desenvolvido pela Ubisoft, e a Ubisoft é muito boa na ambientação dos jogos dela. Só que, para poder manter o Ray Tracing, mesmo com o jogo rodando em 60 quadros por segundo, ela precisou apelar para uma resolução muito baixa, uma resolução que parece que tem se tornado cada vez mais um padrão dentro da indústria. E essa resolução foi a de 720p. O caso fica um pouco mais complicado, principalmente para quem joga esse jogo em 60 quadros por segundo, quando a gente descobre que ele está usando uma técnica de reconstrução. E quanto menor a resolução base, para a técnica de reconstrução reconstruir, as coisas ficam muito mais difíceis. Por isso que nesse modo, os visuais de Star Wars Outlaws, principalmente quando a gente se foca naqueles elementos mais finos, como por exemplo a vegetação, que são justamente os elementos que têm mais dificuldade com técnica de reconstrução em si, são visuais inconsistentes, são visuais instáveis, com granulados, com serrilhados, porque a técnica de reconstrução em si, por si só, já é uma técnica que precisa ser aprimorada com o passar do tempo. E quando a gente pensa que é uma técnica que precisa ser aprimorada com o passar do tempo dentro da indústria ainda, junto de uma resolução base baixa, o resultado obviamente não seria tão bom. Então o que a gente encontra especialmente nesse modo de 60 quadros por segundo desse jogo é uma imagem que é instável. Mas por outro lado, o Ray Tracing está ativo mesmo quando você escolhe um modo em 60 quadros por segundo. Então a gente começa a colocar na balança. Será que não seria mais interessante abrir mão do Ray Tracing nesse jogo também, para poder implementar um pouco mais na contagem de pixels? O grande problema dessa discussão que pode ser levantada é que hoje em dia a indústria não quer saber se o jogo é ou não pesado para poder aplicar uma técnica de reconstrução. A técnica de reconstrução está sendo usada lá vão ter, só que nem sempre os resultados são muito positivos, como é o caso do que a gente encontra em Star Wars Outlaws. Isso pode ser por uma má aplicação do estúdio que desenvolve o jogo, ou apenas porque a base da resolução é muito baixa, como é o caso de Star Wars Outlaws. E se teve uma coisa que eu pude aprender depois do lançamento de Indiana Jones, que não usa técnica de reconstrução, é que uma técnica de reconstrução, pelo menos no momento atual, não consegue se comparar ao resultado final que a gente encontra com uma contagem nativa de pixels. Aquele jogo, o Indiana Jones, é muito mais nítido do que a maior parte dos jogos que eu tenho jogado atualmente que usam técnicas de reconstrução. Mas era basicamente isso. Esse vídeo é realmente uma reflexão
reflexão, eu quero saber a opinião de vocês com relação ao uso do Ray Tracing nos jogos. Quando vocês vão jogar, vocês preferem escolher um modo que tenha o Ray Tracing, que geralmente é aliado ao modo fidelidade de um jogo, ou vocês preferem mais performance? Ou se esse não for o caso, se vocês pudessem escolher durante o desenvolvimento de um jogo, vocês iriam preferir um avanço gráfico em outros setores visuais ou a aplicação do Ray Tracing? Eu quero saber o que vocês pensam sobre, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra, você faz a voação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.